Vou poder Vamos lá? Valo. Mais uma espécie de intervenção de terceiro. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 133 do CPC. Novidade também. Não existia isso. Era um negócio que funcionava meio que do jeito que o juiz queria, tinha uma jurisprudência, tinha uma doutrina, tal, mas não tinha previsão legal. Aqui o CPC trata dos aspectos processuais. A parte material, como se pode ou não desconsiderar, está lá no Código Civil, na teoria maior, mais requisitos. O Código Civil, artigo 50, fala dos requisitos para desconsideração, mais requisitos, teoria maior. CDC, ambiental, trabalhista, teoria menor, menos requisitos. Desconsidera mais fácil. Atinge o patrimônio dos sócios na desconsideração ordinária, na desconsideração comum, mais facilmente, com menos requisitos. Certo? Observações iniciais. A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser confundida com a desconstituição da pessoa jurídica. Desconsideração da pessoa jurídica é você pular a proteção patrimonial que determinados tipos lá das pessoas jurídicas têm. Por exemplo, a pessoa jurídica de responsabilidade limitada, que fala que a responsabilidade da pessoa jurídica está limitada ao patrimônio da pessoa jurídica e não ao sócio. É uma separação patrimonial. O que a desconsideração faz? Ela desconsidera essa proteção e vai no patrimônio dos sócios da pessoa jurídica. Certo? Não se trata, portanto, de uma extinção, de uma desconstituição da pessoa jurídica. Continua existindo o PJ, mas vem para o processo um terceiro, outros terceiros. Por isso aqui uma intervenção de terceiros, certo? Beleza. O CPC trouxe também uma teoria que é a desconsideração inversa da pessoa jurídica. Já caiu aí em várias provas, tal. O que é a desconsideração inversa? A desconsideração inversa é fazer exatamente o contrário. Sabendo dessa proteção, dessa situação, muitos pessoas aí com muita esperteza assim, começaram a fazer o contrário. Ao invés de colocar os bens nos seus nomes como pessoa física, vão jogando os bens nos nomes das pessoas jurídicas, que estão bonitinhas, sem dívidas e tal. E acumulam dívidas lá em seu nome, pessoa física. E não tem bens em seus nomes. Tudo no nome de pessoas jurídicas, outras. Então, a desconsideração inversa é fazer o caminho contrário. Vai procurar atingir os bens da pessoa jurídica, do qual essa pessoa física é sócia, tem participação societária, quando desconstituída de modo inverso. O CPC também trouxe alcance do patrimônio da sociedade. Então vamos lá, aspectos processuais. E a desconsideração inversa tem artigo? Tem. Não, tem artigo. Deixa eu te falar o artigo. Incidente, personalidade. Tá aqui. Não, eu vou te falar agora. 133, parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nesse capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
133, parágrafo 2º. Então vamos lá, o 133, vai, aproveitando. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte, do MP ou do MP, quando lhe couber intervir no processo. Quando lhe couber intervir. Então, olha aí no conceito, algumas coisinhas já. Gente, quando estiver estudando, faz isso. Lê um artigo e começa a pensar. O que vocês extraem daqui? Uma coisa, por exemplo. Vamos ler de novo. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do MP. Duas coisas básicas. Uma, é feito por meio de incidente. Não vai correr nos próprios autos, vai formar um incidente. É um incidente. O que quer dizer isso? É um processo principal e um incidente. São dois autos. Se for processo físico, dois autos físicos. Se for digital, vai ter duas abinhas lá, dois processos, um incidente. Se um não tiver efeito de suspender o outro, eles correm em separado. Certo? Incidente processual. Outra coisa mais importante aqui. A pedido da parte. Pode o juiz fazer isso de ofício? Não. Está escrito a pedido da parte. Ou do MP. É assim que vocês vão começar a entender, a partir dos conceitos, buscar, porque lá na questão vai vir, pode de ofício? Aí você vai olhar na lei e falar, não está falando aqui que se pode, não fica escrito, não pode de ofício. Fala que é a pedido da parte, a contrário senso, o juiz não pode fazer de ofício. Beleza? Ou do MP, ou o MP mesmo pode pedir. Bacana? Já falei, não pode ser determinada de ofício, é uma modalidade provocada. Pode ser formulado tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, na hipótese em que o relator do processo pode determinar a desconsideração. O que a gente falou no comecinho lá? Quem lembra? Aquele artigo lá no final do CPC. Nesse caso da segunda instância, você falou que tem que ser requerimento da parte, não pode ser de ofício pelo juiz. Isso. Então, ou seja, na apelação ela pediu para desconsiderar, por isso que ele não. A desconsideração pode ocorrer em qualquer tempo, qualquer grau. Pode ser. O incidente de desconsideração será instaurado a pedido da parte ou do MP. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução. Em todas as fases do processo de conhecimento. Fez o pedido lá do relator, viu que é cabível, lá no processo do curso da apelação, quero trazer aqui. Tem que fundamentar, tem que estar presente os requisitos e vai. Instaura o incidente. Não é muito comum, nunca vi em segunda instância assim. É muito comum recurso de agravo em relação a isso, né? A decisão de primeiro grau. Isso sim é bem comum. Mas pelo contrário, o código permite. Não tem vedação e o código permite. Se for pedido na petição inicial, dispensa-se a instauração de incidente. Certo? Hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica no caso da inversa. Dispensa-se a instauração de incidente. Então nem em todo caso tem incidente. Já caiu isso aí na prova também. Duas coisas. Artigo 1062, já falado. É admissível no âmbito do JEC. Pode no JEC. Juizado especial. Artigo 134, parágrafo 3º. Agora sim, a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese que a gente acabou de falar, que é requerido pelo autor, que também não tem instauração do incidente. Já é na inicial. Beleza?
Então, em regra, suspende o processo, a instauração do incidente. Faz sentido também. Você está trazendo uma galera para você está um incidente, gente. É para ver se vai desconsiderar. Forma-se autos apartados, um incidente, para que haja o debate, para o juiz decidir se vai desconsiderar ou não. Não é ali, ó, numa tacada só. Forma um processinho separado para discutir e tal. E aí sim traz essas pessoas depois de decidido o incidente. Certo? Esse incidente, o resultado dele, se essas pessoas forem para o processo, vai interferir muito na relação processual. Outras pessoas vão entrar naquela relação, então faz sentido suspender. Guardem isso vai cair, já caiu. Pedido na petição inicial. Procedimento. Aplica-se o regime da tutela provisória. Caso seja necessário, você pode requerer tutelas provisórias nesse sentido. Eu sei que... Imagina só. Alguma tutela provisória no sentido de preservar alguns bens. Você pega e faz o pedido de desconsideração. Instaura o incidente. O sócio fulano de tal, sabendo disso, começa dinheiro na conta some, carro some, tanana. Não adianta nada. Então pode aqui você requerer tutelas provisórias para, segura aqui, vamos ver se vai desconsiderar ou não. E aí, se for desconsiderar, os bens estão garantidos. Entendeu? O MP não intervém automaticamente. Só naquelas hipóteses lá que a gente viu que o MP intervém no CPC normal, artigo 178. Casos de intervenção do MP. Não pode ser de ofício, JEC suspende, tutela provisória, recurso é decidido por decisão interlocutória. Cabe o quê? Cabe agravo? Acabei de falar que cabe. Cabe 1015-4. E se for lá no segundo grau? O relator da apelação decidiu. O que cabe? Contra as decisões monocráticas proferidas pelos relatores nos processos dos tribunais, o que cabe? É o antigo agravo regimental, agora o CPC chama de agravo interno. Antes só tinha previsão nos regimentos, por isso se chamava de regimental, agora com previsão no próprio código, agravo interno. Caso o juiz decida na sentença, vai caber o quê? Apelação, vai debater na apelação. O que é aqui, mais uma vez, também, litisconsórcio passivo ulterior? Você vai trazer, a pessoa jurídica não sai do processo, ela continua, mas você traz para a relação jurídica os sócios. Vem junto, responder junto. Litisconsórcio passivo ulterior. Eles... É necessário, né? Necessário não, é obrigatório. Não, se fosse necessário... Não, no caso do obrigatório, por exemplo, assim, se for desconsiderado, os caras têm que vir. Obrigatoriamente. Não é esse o conceito do necessário, né? O necessário ele já teria que estar junto aqui respondendo com a PJ, né? Não, você está falando no sentido de, por exemplo, assim, esse não ser facultativo, esse ser obrigatório no sentido de contrário facultativo, que ainda se quiser. Esse, por exemplo, se for desconsiderado a PJ... Sim, ele vai ter desconsiderado a PJ, ele vai entrar. Eu entendi, ele vai entrar obrigatoriamente por força da decisão judicial. Mas não é o conceito do litisconsórcio passivo, do litisconsórcio necessário. O litisconsórcio necessário ele tem que se formar, ele tem que acontecer para que o processo se forme. Não é o caso. Ele é um ulterior.
Acho difícil, é facultativo, na verdade. É facultativo, porque a parte que vai requerer. Se a parte não requerer... Pode ser que seja decidido e pode ser que não. Pode ser que não. É facultativo. É facultativo. Gente, de desconsideração no CPC, acho que as questões principais são essas. O incidente não é incidente quando é na petição inicial, cita diretamente o sócio, cita diretamente, forma incidente no outro caso, quando é requerido fora da petição inicial, é admissível no JEC 1062, suspende, a não ser no caso da petição inicial, aplica-se o regime da tela provisória, o MP pode pedir, não pode ser de ofício, o incidente da desconsideração da PJ. O que acontecia? Antigamente, antes do CPC, aqui, pedia desconsideração, o juiz em meia linha fala, desconsidera, cite-se. Não tinha incidente, tinha nada. Sério, era assim. Tinha muita decisão que fala... Mas tinha muita decisão de uma linha que desconsiderava a pessoa jurídica. E isso, assim, é uma construção que é a base do direito empresarial lá, da autonomia da responsabilidade patrimonial da pessoa jurídica. E você simplesmente pular isso, mas é sacanagem e tal, as pessoas acabam... Então calma aí, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você optou por firmar um contrato com uma pessoa jurídica, sabendo que ela é limitada. Essas são as consequências. Mas aí aqui tem indícios e tal, tudo bem. Aí você desconsidera, mas aí para isso tem um incidente. Mas o incidente vai fazer com que ele vai dilapidar o patrimônio. Aí tem a tutela provisória. Tá rolando aí uma teoria da inversão do ônus da prova. É uma teoria que tem nas ações de alimentos, de inversão do ônus da prova nesses incidentes. Por exemplo, fica muito difícil para o credor que não está lá no âmbito dentro da empresa provar que a empresa está se furtando confundindo patrimônio, os requisitos lá do Código Civil, por exemplo. E aí, isso é uma teoria, ainda não é muito aceita, tem julgado já e tal, mas tem um debate jurisprudencial grande. Tanto quanto nas ações de alimentos. O credor, o alimentando, ele tem dificuldade, na maioria das vezes, isso é uma tese até da defensoria, de provar que o réu lá na ação de alimentos tem patrimônio. Então, o ônus, em tese, seria dele. Eu tenho que provar que ele tem patrimônio para ele me dar os alimentos. Com a inversão do ônus da prova, o que acontece? Quem tem que provar que não tem patrimônio é o réu. É o provedor dos alimentos. E não o alimentando ter que provar que ele tem para ele prestar os alimentos. Nesses casos aqui é a mesma coisa. Tem essa teoria da inversão do ônus da prova no incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Então, não mais quem pretende a desconsideração vai ter que provar que os requisitos foram preenchidos, mas a própria pessoa jurídica vai ter que provar que eles não foram preenchidos. Teoria, jurisprudência, debate, mas só para ilustrar. Mais uma espécie, última espécie, novidade também, vai cair, já caiu, e essa eu tenho certeza, absoluta. Bom, intervenção do amicus curiae. Amicus curiae. Amicus curiae não era uma coisa, uma ideia, uma intervenção que existia no processo comum. Ela tinha uma restrição para processos especiais, como, por exemplo, o processo lá do controle de constitucionalidade, das ações de controle de constitucionalidade, ações concentradas, controle concentrado. E o novo CPC trouxe, de uma forma bem ampla,
a possibilidade de amicus curiae em todo quanto é tipo de procedimento. Então, assim, né, fica até difícil, né, imagina um tanto de processo, mas eu acho que, se for bem aplicado, pode ser bacana. Então, ó, 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com a representatividade adequada no prazo de 15 dias da sua atuação. Super amplo. Super amplo. Então, é uma intervenção de terceiro, de uma pessoa natural ou jurídica, ou de um especialista na matéria, nesses processos em que tem uma peculiaridade muito grande, que é o quê? Repercussão social ou relevância da matéria. Pode ser de ofício, o juiz mesmo manda vir, chama, né? Chama, solicita, na verdade. Vocês viram que solicita, ele pede. Ou as partes, ou o próprio terceiro pode pedir. O próprio amicus curiae pode pedir. É uma espécie de auxílio também aí ao amigo da corte. Ele vem trazer fundamentos, trazer uma especialidade técnica, uma expertise que falta ao conhecimento das partes ou do julgador, trazer razões, enfim. Da mesma forma que todas as intervenções e todos esses auxílios da justiça, ela não vincula a atividade jurisdicional, ele só vem ajudar, fundamentar. Tem que haver a representatividade adequada, ou seja, para você trazer lá o processo que fala sobre uma ação civil pública em primeiro grau proibindo rodeio. Tem vários aí que sempre rolam. A Associação de Defesa dos Direitos dos Animais, beleza, tem representatividade adequada, ela tem pertinência temática. Quer entrar também sei lá, nada a ver com a história, né? Com a CNBB quer entrar, no caso. Não vai rolar. Que mais que fala aqui? Decisão irrecorrível. Decisão irrecorrível. Só que tem exceção. Vamos lá, vamos por partes aqui, senão eu vou atropelar. Qualidade processual. Trata-se de intervenção de terceiro, conferiu ao amicus curiae a qualidade de parte. Tranquilo. Competência. Entra uma entidade que tem competência lá para atuar na Justiça Federal, uma agência reguladora, alguma coisa assim. Altera a competência? Não. 138, parágrafo 1º. Não altera a competência. Caiu na prova também. Esse aí caiu. Exatamente esse artigo. Não altera a competência. Não há alteração da competência com a intervenção do amicus curiae. Beleza? Não existe legitimidade recursal. Não cabe recurso. Ela não pode recorrer. O amicus curiae. Exceto duas exceções. Na decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, artigo 138, parágrafo 3º, cabe recurso nesse caso, o amicus curiae pode recorrer. É o 138, parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o IRDR. Vai cair igual água, esse aqui vai chover. E também os embargos de declaração das decisões desse mesmo IRDR. É o 138, parágrafo 1º.
O próprio juiz e o relator, na decisão que admite o amicus curiae, ele delimita a atuação do amicus curiae. Ele delimita os poderes do amicus curiae, exceto esses outros que estão previstos em lei já. Mas essa decisão, ele fala, vou ouvir o amicus curiae, vai falar, vai produzir prova, vai trazer aqui um parecer, enfim. Essa atuação do amicus curiae é definida pelo juiz na decisão que o aceita como amicus curiae no determinado processo. Tranquilinho, não suspende, não tem nada de suspensão. Qual que é o principal aqui? Decisão irrecorrível, ofício, juiz pode de ofício, cabimento de recurso no IRDR, pode recorrer da decisão que julga e ED da decisão do IRDR. E a definição, que é o 138, parágrafo 2º, dos poderes do amicus curiae nessa relação em que ele intervém. E também a representatividade adequada, que é o 138, que fala tudo, né, praticamente. Certo? Gente, o que está no código como intervenção de terceiros é isso: assistência, denunciação, chamamento, amicus curiae e incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Nas doutrinas sempre tem recurso do terceiro prejudicado. É uma espécie de uma assistência tardia. O que é o recurso do terceiro prejudicado? É alguém que não intervém no processo, que tem interesse jurídico, prova seu interesse jurídico e vem interpor um recurso de uma decisão já prolatada. Basicamente isso. Não é uma espécie de recurso. Os recursos são aqueles lá que tem no código. É uma espécie de intervenção de terceiro não definida em lei, extraída ali talvez da assistência, enfim, ou de outra que cabe recurso. Mas ele tem que entrar no prazo que está correndo do recurso? Sim, ele tem que entrar no prazo do recurso. Mas existe uma possibilidade que o STJ permite, tem até uma súmula que dá para tentar encaixar, que é a súmula 202, que é a possibilidade de impetrar o MS como sucedânea recursal. O mandado de segurança é cabível nos casos em que não há recurso disponível, mas isso só para mandado de segurança contra ato judicial, só para o terceiro prejudicado que ficou sabendo depois que já correu o prazo para a interposição do recurso, e não para as partes. Isso não se aplica à parte. Isso só se aplicaria à parte se não houvesse recurso para aquela decisão. Por exemplo, muita gente começou a falar que nessa limitação que o 1015 trouxe do agravo, se você tivesse uma situação de flagrante ilegalidade, descumprimento de lei, quando do não cabimento do agravo isso tem sido usado, poderia e tem sido usado o MS como sucedânea recursal. Desde que não haja recurso cabível, você poderia usar o mandado de segurança nesse sentido. Era isso, gente, de intervenção de terceiros. Aí vamos para a cereja do bolo. Opa! Agora, confirmar ou não confirmar, né? Gente, eu vou sentar. Esse é o jeito que eu tô. Ó, vocês passam aí? Passa os exercícios. Quer dar uma pausa até passar? Gente, vamos então fazer uns exercícios aqui pra gente
fixar um pouquinho desse conteúdo e ver como é que está sendo cobrado para orientar os estudos aí também. Eu peguei a prova do MP São Paulo, da Defensoria do Acre, tem também aqui Defensoria do Paraná, 2017, Defensoria, a MP São Paulo e Defensoria do Acre semana passada, Defensoria do Paraná 2017, Defensoria do Espírito Santo 2016, Defensoria do Mato Grosso 2016, tudo CPC novo. MP São Paulo, começando. 10 questões de processo civil. Das 10 questões, todas as 10 questões, lei seca pura. Não precisava de mais nada a não ser a letra da lei. E 5 delas eu falei aqui. 5 delas já foram faladas. Ou eu mesmo falei, ou eu disse que era para estudar, porque eram temas importantes que vai cair. Ai, como é? Você adivinhou? Não, gente, não tem nada de adivinhar. É assim que funciona, não tem mágica. Não é assim que funciona, eles vão cobrar o que muda. Ó, uma questão sobre reconvenção, uma questão sobre sujeitos do processo que a gente estudou, teve aula. Uma questão de RDR que eu falei que ia cair para vocês estudarem o procedimento. Era o primeiro artigo lá, era o primeiro do IRDR, 976. Uma questão de competência, a gente teve aula, era aquele que a gente mais falou. Não era o que a gente mais falou, mas é que tem outra de competência. Esse aqui era da cláusula de eleição de foro, que quando é abusiva pode ser declarada ineficaz de ofício. Tranquilinha. Uma sobre mandado de segurança, precisava saber a lei do MS. Uma sobre procedimento em ações de alimentos. Uma sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que a gente vai resolver junto. Uma sobre assistência, sobre gratuidade processual, que eu falei que ia cair porque mudou muito. Gratuidade e honorários, vai cair. Mudou. E mais uma de competência. Eu ainda falei, competência cai muito. Eu achei um monte de exercício de competência, caiu 2 nessa. Me ouçam se quiserem. Ó, 45. Pega 45 aí do MP. Sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assinale a alternativa correta. 45. Alternativa A. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser instaurado na execução fundada em título executivo extrajudicial ou no cumprimento de sentença. Errado. Errado por quê? Porque qualquer fase do procedimento. Artigo 134. Está expressamente permitido na execução. E aqui tem um não. É só o não. É só o não que está errado aí. Tirou o não, é a letra da lei. Leu rápido, leu correndo, perdeu. E está na A. Para pegar mesmo. Alternativa B. O Ministério Público não pode requerer... Nossa, eu não vou nem continuar, gente. Sério, artigo 133, vai. Não pode requerer. Os caras podem tudo. O MP... Gente, prova do MP. Para começar, primeira coisa, prova do MP. O MP não pode requerer, vai ter que ser uma coisa bem específica, né? Isso tem que estar também, liga a chavinha. Prova da defensoria e tal. A ideia, na segunda fase da defensoria, no último concurso, falou que a pergunta era, a defensoria pode ajuizar a ação de improbidade? Tem uma puta discussão na doutrina, mas é claro que você vai falar que sim, velho. É sim, pode. O MP, aqui o não, é artigo 133, o MP pode. Ainda fala nas causas em que atuar. Ainda destaca. Porque se ele ainda falar, se não tivesse isso, ainda ia ficar na dúvida. Não é em todo caso, só quando o MP intervém. Ainda colocou.
Se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, será inicialmente instaurado o incidente, sendo o réu citado para defender-se. A gente falou, acabou de falar, 134, parágrafo 2º. Não instaura incidente. Cita direto o sócio para ele vir se defender direto. Beleza? D. Alternativa D de dado. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende o processo. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí. Essas alternativas capciosas aí. É em regra, né? Lembra que tem aquela lá que no parágrafo 2º não suspende. Até porque não tem incidente. Mas eu ficaria assim nessa aqui. Eu ficaria meio com medinho dessa aqui. Porque está pedindo a correta, certo? Então ele fala que não suspende. Tem um caso que não suspende. Mas em regra suspende. É o 134, parágrafo 3º. Tá, ficaria com medinho, mas está me parecendo que não é ela. Por causa que a regra é suspende. Vamos ver aí. Mas pelo amor de Deus, nunca marquem uma alternativa sem ler tudo. Isso, por favor, hein, gente? Sempre leiam todas. Pode ajuizar embargo de terceiro quem sofrer constrição de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica cujo incidente não fez parte. Não está no que a gente viu. Mas antes tem um artigo 674, parágrafo 2º, inciso 3. Antes disso, não sei esse artigo, não estudei, não lembro. Faz sentido? Você lembrava que tinha uma coisa da suspensão. Tal. O que é o embargo de terceiro? Aquilo que a gente falou, você visa desconstituir uma constrição sobre um bem num processo que você não fez parte. É exatamente isso. Nem precisava dessa previsão no 674. Já é a ideia dos embargos de terceiro. Você não fez parte de um processo, o seu bem sofreu constrição e você tem uma medida judicial aí, que é os embargos de terceiro. Desconstituir a constrição sobre um bem em um processo que ocorreu em um processo que você não fez parte. Isso é embargo de terceiro. Faz mais sentido. Tem a previsão, é letra de lei, mesma coisa, mas se não soubesse, vai no jogo. Mas lembra, suspende via de regra. Nem precisava desse negócio de exceto no parágrafo 2º, porque é óbvio, porque lá não tem incidente. E ele fala, a instauração de incidente sempre vai suspender. Porque no outro não instaura incidente. Na hipótese do parágrafo 2º, não instaura incidente. Então, a instauração de incidente suspende? Qual que é a resposta? Sim, sempre. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica suspende? Sim, exceto num caso, quando feito pelo autor na petição inicial. Entendeu? A instauração de incidente é uma coisa, o pedido é outra. Porque a instauração de incidente só ocorre quando não feita na petição inicial. Não entendeu? Ó, a minha afirmação é: o pedido de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo? Qual é a sua resposta? Sempre? Não. Tem exceção, certo? Agora eu vou fazer outra afirmação. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo? Sempre? Sim, sempre. Sempre. Se for incidente, sempre. Porque não é o caso da petição inicial. Tem um incidente, tem que suspender. O pedido, que é antes do incidente... Vejo caras de... Ok? Beleza? Gente, prova da Defensoria Pública do Acre. Aqui, uma outra dica que a gente conversou aqui antes também. A prova é CESP. Tem aquela pegada, uma errada, uma certa e tal. Tá indo prestar a prova CESP? Defensoria Pernambuco é CESP, né? Aí já estão falando que não vai ser assim. Mas não vai anular. Mas é a CESP que organiza.
essas instituições, vocês têm que também pegar as provas antigas, pegar as provas CESP e darem uma olhada. Elas têm uma característica. Nessa prova aqui, por exemplo, caiu bastante lei seca, não caiu nenhuma do tema aqui da aula nossa de hoje, mas caiu bastante casinho prático. É uma prova que até ajuda, principalmente quem está aí na prática, porque não é a lei seca pura, que nem essa do MP São Paulo. Ela veio cobrar assim, a lei seca, mas com um casinho prático, às vezes você consegue sair, deduzir, fazer uma analogia, fazer uma associação, excluir, fazer uma interpretação ali e tal, mais demorada, uma prova mais densa, até mais complexa aqui e tal, mas enfim. A dica além de estudar, fazer tudo, pensa direitinho na prova que você está indo, na sua prova, na sua pretensão, na sua prova que você mais quer, e foca e organiza seus estudos mais ou menos naquele estilo também. Estou pensando em MPF. MPF só cai em jurisprudência. Você tem que estudar mais jurisprudência do que lei seca e tal, entendeu? Foco de carreiras estaduais, que não CESP, bem na pegada jurisprudência mesmo. CESP bastante, bem na pegada lei seca. CESP bastante jurisprudência, tem esse jogo dos casos práticos, tem que ter a estratégia quando é o caso de uma errada anula uma certa, tem a conta lá que você tem que fazer, tem que se preparar nesse sentido, tem que ler o edital, tem que pegar as provas antigas, atenção nisso também, por isso que eu trouxe essa prova aqui. E naquela outra, nas outras questões lá, que agora são da matéria mesmo, vamos lá. A primeira, Defensoria Pública do Paraná. São várias assertivas para ver qual que é certo e qual que é errada. Do que nos interessa aqui, vamos ver se é certo ou errada 3. 3. A intervenção de amicus curiae é admitida em qualquer processo, desde que se trate de causa relevante, de tema específico ou que tenha repercussão geral, e exige representação adequada, a qual não pressupõe concordância unânime daqueles a quem representa. Tá certo ou errado isso aqui? É a letra fria da lei? Artigo 138. Ele fala exatamente isso? Não. Ele fala isso com outras palavras, mas não é a letra fria. Mas tá certo, é exatamente isso que a gente acabou de ver. Ele não é a letra fria, não é aquilo certinho, mas vocês têm que ficar espertos nisso também. Às vezes a questão traz aquela mesma ideia que você tinha, às vezes você lembra o artigo, mas vê se, a gente falou, qualquer processo a gente falou, ela fala, causa relevante ou repercussão social, tá aqui, representação adequada, a gente falou, dei o exemplo também lá do rodeio, e não pressupõe concordância unânime daqueles a quem representa. Não tem que todos os representantes lá, todos da associação autorizarem a intervenção. Basta que a associação mesmo, por si só, venha tentar pedir a intervenção ou que seja chamada. É isso que os constitucionais falam de pertinência temática? Não, pertinência temática é a da representatividade adequada. Tá dentro de representatividade adequada. É a Associação Protetora dos Animais poder entrar na Associação Pública de Rodeio e não a CNBB. Entendeu? Tem que ter pertinência temática. Isso é o tema. É o tema que está sendo discutido. Animais, defesa de animais. CNBB é Confederação Nacional dos Bispos, da Igreja Católica. Não tem nada a ver com... De acordo com a sistemática atual do processo civil, no caso de substituição processual, tem mais a ver com aquela... Acho que a gente até fez essa questão lá quando a gente falou de legitimidade. Mas até vai ficar meio fácil aqui, porque o tema vai ser... Vamos lá. Substituto poderá reconvir e assim deduzir pedido em face de outra parte, com fundamento na alegação de ser o próprio titular de um direito em relação à parte reconvinda. E aí? Substituto pode reconvir? Deduzir
Pedido em face de outra parte, com fundamento na alegação de ser o próprio titular de um direito em relação à parte reconvinda. Cadê? Quem tem aí? Artigo 343, parágrafo 5º. É. Pode, né? Pode. Tá. Ó. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Tá errado. Hã? É exatamente. O artigo fala o contrário. Deduzir pedido em face de outra parte com fundamento na alegação de ser o próprio titular de um direito em relação à parte reconvinda. Não? Querem ler de novo? Daqui, deixa eu ler. Eu acho que... Dá licença. Ó. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar... Caramba. Desculpa. Afirmar ser titular de direito em face do substituído. E a reconvenção... Tudo certo? E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. A alegação de ser o próprio titular de um direito em relação à parte. Não é o próprio titular. Ele é substituto processual. Certo? Tá ao contrário do que... Aqui é sobre reconvenção a afirmativa, mas está errado. B. Substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial e, nesse caso, sua atuação não se subordina à atividade do substituto. Obrigado. Substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Lembra que a gente falou disso? Assistente litisconsorcial. E nesse caso, sua atuação não se subordina à atividade do substituto. Vocês lembram daquela inovação? Que uma previsão do artigo mudou a jurisprudência. Lembram? Como que era a jurisprudência? A jurisprudência falava que não poderia recorrer se tivesse inércia. Quando ele atua, o substituído intervém como assistente litisconsorcial, sua atuação não vai subordinar. Vocês lembram disso no 121, parágrafo único? Ó. É o caso da não subordinação, sendo revel ou de qualquer outro modo o assistido, ou omisso ou assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Beleza, considerado substituto. 18, parágrafo único, junto com ele aqui. O mouse está meio doido aqui. Hã? Obrigado. 18. Não é o único. Esse aqui é o... Acho que esse é o do antigo. Desculpa. É o 18, parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituto poderá intervir como assistente litisconsorcial. Exatamente. É a junção dessas duas ideias. Não se subordina e, havendo substituição, ele atua como assistente litisconsorcial. Esse está certo. É a alternativa correta. Todas as demais alternativas são variações erradas do 18, parágrafo único. Certo? Não?
Tudo certo, gente? Vamos para a próxima, vai. Sobre as intervenções de terceiro no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa incorreta. Lembra de que risca isso só para não esquecer, tá? Incorreta. No calor da prova sempre esquece isso. Sempre tá lá na alternativa E, já esquece, vê que é correta e tal. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados. Certo, 1062. O ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade de amicus curiae em processo em trâmite pela Justiça Estadual, desloca a competência para a Justiça Federal. Negativo. Faz sentido, né? Mas não, errado, é ela, gente. Não desloca, 138, parágrafo 1º. 38. C, vamos ler as outras para ver como que elas estão colocadas, que estão todas certas, né? Formulada a denunciação da lide pelo réu e procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Lembram disso? Lembra que ele traz o C para o lado do B para cobrar de uma vez só, para não ter que cobrar um depois? 128, parágrafo único. Jurisprudência incorporada no CPC. Cai. É coisa nova. D de dado. Lembra que eu falei para saber o que era do autor e o que era do réu? É admissível denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Se fosse assim, é admissível o chamamento do processo promovido por qualquer das partes? Não, né? Só o réu. E o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o IRDR? Pode. Lembra? Era a única hipótese, junto com o embargo de declaração dessa mesma decisão. Lembra? 4 e última, para fechar e descansar, porque amanhã tem eu de novo aqui, gente. Amém. Sobre o Instituto do amicus curiae nas ações coletivas, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. É mais específica do amicus curiae e tal, mas vamos lá. Incorreta. Um exemplo de situação específica admitida pela doutrina como representativa da atuação do amicus curiae é prevista na Lei 10.259, que instituiu os juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Juizados Federal, puta merda, prova de defensor público estadual do Mato Grosso, não sei nada de Jeff, nunca li essa lei, Calma, não desespera, tem que ter estratégia nessa hora. Já viu que, já sentiu o drama, talvez é aquela que você vai ter que chutar, segura, vamos ler mais. O reconhecimento da importância do amicus curiae se dá pelo caráter fiscalizador sobre determinadas atividades cuja prática indiscriminada possui potencial lesivo à sociedade. Gente, é fofinha essa, né? É certo, né? Bom, não sei também, mas tem cara de certa, né? Já faz um meio V ali nela, segura. Meio V, boa. Só fazer isso. Vamos pular C? Vamos lá. O amicus curiae pode ser considerado como a própria sociedade representada, legitimada a defender seus interesses em juízos, sempre que estes forem afetados pela decisão ali proferida, por meio de instituições especializadas no assunto. Tá tipo a B, né? Tá com carinha também, tá, um meio V também, Tô ali nela também. Não é igual aquela A bizarra, não sei. Mas tá com cara fofa igual a B. Vamos lá. Vamos ver. O amicus curiae é considerado um terceiro interveniente especial, ao qual deve ser dispensado. Nossa, o cara gosta de amicus curiae. Nossa senhora.
ao qual deve ser dispensado um tratamento especial no âmbito de todo o direito processual, considerando a falta de regulamentação legal. Não foi o que a gente falou do amicus curiae, que agora vem todo o direito processual, não só na lei de controle concentrado, não tem mais, não é bem naquele sentido, ampliou, trouxe para todos os processos, também é nesse sentido. É isso que eu rapidamente falei, mas a ideia foi exatamente essa. Todas essas, né? O amicus curiae é o fiscalizador sobre determinadas atividades que possam causar potencial lesivo à sociedade. O amicus curiae é a sociedade representada. Você amplia o debate. Você tem a sociedade aberta dos intérpretes lá do Peter Haberle, né? Peter Haberle, Enfim, você tem trazendo um monte de gente, essa galera, para participar, participação social. Essa é a ideia. Também é um interveniente especial, um terceiro interveniente, que, a despeito de falta de regulamentação legal, agora até um pouquinho mais do CPC, mas não tem, né, uma lei e tal, deve ser dispensado um tratamento especial no âmbito de todo o direito processual. Foi isso que esse artigo trouxe. Então vamos ler a SEC, né, que pulamos exatamente por isso, porque é ela a incorreta. Vamos ver por quê. Somente quanto à violação de norma constitucional é que deverá incidir o Instituto do amicus curiae, já que se trata de instrumento garantidor da participação democrática em assuntos nacionalmente relevantes. A ideia que está no CPC, no 138, não foi uma ampliação para todas as demandas e tal, e não foi. Isso está errado. Então, por mais que a gente achou a alternativa, a resposta no 138, a alternativa A, gente, eu procurei, óbvio que eu não sabia. Artigo 321, parágrafo 5º, inciso 3, do regimento interno do STF. Isso é complicado. 321, parágrafo 5º do inciso 3 do regimento interno do STF, que tem força de lei, cuida do trâmite dos processos no âmbito do STF e lá permite recurso extraordinário, amicus curiae, em sede de recurso extraordinário das decisões proferidas no juizado especial do âmbito federal. Então assim, vocês vão saber isso aqui? Nunca, ninguém sabe isso aqui. Todo mundo Então, mas tem mais cara. Para quem leu e entendeu e pensou no Instituto, tudo bem, pode ser que você não lembrasse isso, você vai chutar mais bizarro. Bom, perdeu a questão, bola pra frente, vamos pra próxima. A maioria vai errar também, e é assim também, concurso você erra também, ninguém acerta tudo. Mas, se você entender o Instituto, tem que ter essas sacadas ali. Às vezes é aí que você ganha. Pensa, não sei nada, mas para então, não sei nada, não lembro de artigo nenhum, fecha o olho e pensa, o que é o amicus curiae? O que falou lá na aula que é? O que ele veio no CPC mudar? Como é que está isso no direito hoje? Aí eu vi aquele somente em direito constitucional. Essa era a ideia antiga, antes dessa previsão, do amicus curiae lá no STF, só. Agora não mais. Agora aqui, no João Mendes aí, no primeiro grau, vai ter amicus curiae bombando. Não vai, mas a ideia se precisar, se couber, se o juiz achar. Beleza? Valeu, galera. Amanhã tem mais processo civil. Obrigado.